Como é que você viu os resultados da Vale e da Petrobras? A Petrobras parece que a questão dos dividendos pesa muito mais do que os resultados em si, né? Como é que vocês estão vendo, como é que você viu, né, essas duas gigantes? Bom, a Petrobras veio em torno assim, do balanço bem um pouquinho ali abaixo, mas nada, né, aquilo, meu Deus do céu, uma coisa tão preocupante. Continua com geração de caixa forte e tudo mais. A questão da Petrobras acaba gerando sim em torno dos dividendos, né, porque vem aí de trimestre após trimestre de dividendos muito fortes, e a questão de política também, né? Sempre vai impactar, isso é natural. Mas em termos de balanço foi assim, um pouquinho abaixo do esperado, por conta de uma questão de custo e tudo, mas nada assim que uma coisa preocupante. Já a Vale veio exatamente em linha com o esperado. Se a gente for ver hoje, por exemplo, a cotação do minério já nos últimos 3 meses é a máxima que a gente tem agora, então isso beneficia também a Vale, o dólar também vai beneficiando. Então, assim, a Vale foi super tranquilo, bem em linha, algo que a gente estava realmente esperando. Mas isso não se refletiu muito. Claro que a gente viu, na verdade, a decepção, ela acaba impactando muito mais nas ações, né? Quando a gente viu lá, né, no resultado, na verdade, do 4º trimestre, quando veio, né, não vamos distribuir os dividendos extraordinários. A ação caiu 10% no dia, né, assim, no dia seguinte, depois da divulgação. E, na verdade, aí qualquer notícia acaba impactando, né? Você falou aí, Vale veio em linha, Petrobras até nem tanto, mas como você bem falou, a questão para a Petrobras acaba impactando muito mais os dividendos, né? E apesar disso também a Vale, ela vai muito com o valor do minério de ferro. Como é que você está enxergando aí para essas empresas daqui para frente? Já que na sua avaliação, na verdade ali, né, operacionalmente, veio ok, mas na verdade ali os ruídos, alguma notícia um pouco pior acaba impactando demais. Como é que você está olhando aí especificamente para essas duas companhias? A Vale eu vejo assim bem, vamos considerar estável, né, em termos de cotação para os próximos meses e até o final do ano. Agora, a Petro é até um pouquinho mais complicado porque tem uma questão política, né, uma questão política muito forte e também eu acho que assim o investidor ele ficou muito acostumado com aqueles dividendos tão robustos e extraordinários que pode acontecer, é claro, frustrar ali um pouco da expectativa. Então, a Petro é um pouco mais difícil, justamente por conta dessa questão política. Mas, em termos de balanço, pode ser que fique bem assim, ou um pouquinho abaixo ou bem em linha. Mas, reforçando, ali a cotação, né, cai 10 ou cai 5, o que for, é muito mesmo por conta político. Então a Petrobras tem que ter sempre um pouco de cuidado nesse sentido. Mas a Vale, ela tá, você vê ali que estava no patamar de 60, já está agora 66. Isso. Então nesse range aí entre 60, 65, 66 é um bom patamar, vamos dizer, né? Perfeito. Certo, Maria. Agora falando um pouco, você começou a sua resposta falando que os resultados vieram muito acima, né? Vieram bem, assim, mostra que a nossa economia talvez não esteja tão ruim assim. E apesar disso, o Ibovespa parece que não avança, né? Fica naquele patamar ali. Quer dizer, todos esses resultados parece que não se refletem necessariamente no preço das ações. Como é que você vê esse cenário? Você acha que hoje as ações elas estão muito mais em função de um cenário macro do governo do que da operação das empresas? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Se a gente considerar só mesmo a questão do EBITDA, qual é a projeção para os próximos trimestres? O segundo trimestre deve subir em torno de 15% e o terceiro em torno de 25%, só em termos de EBITDA. Só que a gente tem uma questão macro nossa forte, que é a Selic. Então, isso que eu vejo que está travando muito o mercado. Eu acreditava com uma Selic ali no final de 9% e agora a gente não sabe nem se vai ter queda e aí chegar talvez em 10%. Então, eu vejo muito que o mercado está ficando mais travado por conta disso. Claro, tem a questão também política, a questão fiscal e tudo, mas vamos dizer, o core, a questão principal é muito essa questão da taxa Selic, né? Que acabou impactando. Se não fosse tanto a Selic, acho que poderia estar até ali nos 130, 135, ou até caminhando mais.
Se a gente olhar projeções ainda de Ibov, está na casa de 140, 145. Mas é bem desafiador por conta dessas últimas semanas que mudou a projeção de Selic e também de IPCA, né? Então isso acaba impactando o mercado.